Oi, meus amores, tudo bem? Domingo, escola dominical! Nós estamos aqui de novo com mais uma parte da história de Samuel. Samuel, porque do Senhor o pedi. E vai ser muito, muito importante conhecer a história desse garoto. Principalmente conhecer o que acontecia naquela época. Quem cuidava do povo de Deus? Quem é que vinha à frente do povo de Deus dizendo para eles o que eles deveriam fazer? Nós vamos entender quem era, nós vamos entender também se uma pessoa que tem essa função, ela parar de buscar o Senhor, de fazer a vontade do Senhor, ela estará direcionando o povo para quê? Vamos conhecer essa história? Venham comigo, sejam bem-vindos a mais uma Escola Dominical. Então, a história de Samuel parece não ter nada a ver com a questão dos governantes, mas tem tudo a ver. Quando Ana pediu o menino, ela prometeu ao Senhor, fez um voto de entregá-lo na casa de Deus para ser criado pelo Eli, dentro do templo do Senhor, da casa de Deus. E ali ela estava colocando o filho dela para o serviço do Senhor. Ela fez essa promessa, Deus lhe deu o filho, e depois de um tempo que esse neném nasceu, a Bíblia fala que quando ele desmamou, quando ele parou de ter os cuidados essenciais de uma criança que não sabe cuidar de si mesma, aquela criança que não sabe ainda cuidar da sua própria alimentação, enquanto ela estava amamentando, enquanto ele estava pequenino, enquanto ele estava aos cuidados da sua mãe, ele não foi para o templo do Senhor, mas Ana não descumpriu sua promessa no ano em que eles foram para Siló. E a Ana já sabia que seu filhinho estava na idade apropriada para ser levado à casa do Senhor. Eles subiram, toda a família, para louvar ao Senhor e para cumprir a promessa que havia feito. Então Ana entregou Samuel ao sacerdote Eli. Falou: lembra-se de mim, Eli? Eu era aquela mulher que orava, pedindo muito, muito que Deus me atendesse. Eu pedi um filho e prometi que, se por um acaso ele viesse, ele seria trazido à casa do Senhor. Ele seria deixado aqui para trabalhar, para aprender, para ser ensinado como fazer o melhor na casa do Senhor, como trabalhar para a obra do Senhor. E aí foi Samuel entregue a Eli, e Eli, que sabia que já estava idoso, ele aceitou a oferta de Ana. Além do mais, era um voto dela para com o Senhor, então deveria ser cumprido. E Eli recebeu aquela criança nos seus braços e passou a cuidar de Samuel. Vejam o que a Bíblia diz sobre Samuel. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido com uma estola sacerdotal de linho. E ele andava em meio às pessoas. Ele cuidava das pessoas, ele cuidava de Eli, ele cuidava das coisas da casa de Deus. Ele era um menino muito atento e muito precioso. Sua mãe vinha visitá-lo todos os anos e trazia uma nova roupa para ele, uma túnica nova de linho. Trazia para ele com muito carinho. E ela saía dali sempre com o coração apertado. Não era fácil dizer tchau para Samuel, mas mesmo assim ela sabia que tinha feito melhor em cumprir a promessa, porque Deus havia lhe dado um menino e ela havia feito a promessa de que ele trabalharia, serviria ao Senhor na casa dele. E isso é maravilhoso, sabe por quê? A Bíblia conta que Deus abençoou Ana, que ela teve mais filhos e filhas, que ela se tornou uma mulher mãe de muitas crianças, inclusive de Samuel, que será um personagem que já é um personagem muito importante e será ainda mais importante nessa história e nas que virão. Eli foi ensinando Samuel a ler, a buscar a palavra do Senhor, a
entender aquilo que estava escrito, ajudava Samuel a realmente cuidar de todos os detalhes, inclusive da palavra escrita da lei de Moisés. E ele era realmente uma pessoa assim muito dedicada na casa do Senhor. Era muito gostoso ver aquele menino tão dedicado que amava tanto as coisas do Senhor. Por onde ele passava, ele era uma bênção, levando sempre a palavra do Senhor, consolo, cuidando das tarefas do templo. Realmente era uma vida muito abençoada. Vocês compreenderam que ele comia, dormia, vivia no templo, na casa do Senhor, não é? Sua mãe ia lá visitá-lo, mas ele permanecia ali com Eli. Então, numa noite em que ele estava quase dormindo, ele escutou uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Ele se levantou e falou assim: Poxa vida, tô eu e o Eli aqui. Ah, o Eli deve estar precisando de alguma coisa. Eu vou levantar e atendê-lo, porque eu sou o ajudante dele. E gentilmente levantou-se e foi atender Eli, que já era idoso. Pois não, Eli. Você me chamou? Eu estou aqui. Pode pedir o que precisar. Ele olhou para ele e falou assim: Eu? Você quer dizer que você me ouviu chamar você? Você me chamou agorinha mesmo. Não, meu filho, eu não te chamei. Vá descansar. Eu não estou te chamando, tá tudo bem, podemos dormir tranquilamente. Por favor, volte para a sua cama. Samuel era muito obediente e foi logo se deitar. Assim que chegou no quarto, que deitou na sua cama, a voz chamou de novo: Samuel, Samuel. Gente, ele me chamou. Ai, mas que coisa estranha. Eu vou lá de novo saber dele o que está acontecendo. Levantou-se da sua cama e foi atender a voz que ele imaginava ser a de Eli. Quando ele chegou no quarto de Eli, falou novamente: Eli, você me chamou? Eu ouvi uma voz me chamando. Por favor, eu estou aqui para te ajudar. Pode falar. Não, Samuel, eu não chamei você. Volte para a sua cama. Vá descansar, menino. Está tarde. Amanhã nós conversamos. Tá bom. E ele foi para o quarto dele. Será que está acontecendo? Puxa, se não é o Eli, quem é que está me chamando no meio da noite? Samuel pensava, mas ainda assim obediente, se aquietou no quarto dele. Já estava quase indo deitar quando escutou a voz de novo. Samuel, Samuel. Não estou entendendo nada. Ai, eu vou lá de novo no quarto de Eli. Eu não tenho para onde ir para perguntar que voz é essa. E ele foi para o quarto de Eli a terceira vez. Pela terceira vez me aparece Samuel no quarto do Eli. Eli, está me chamando? Que eu posso te ajudar, Eli? Eis-me aqui. Ele falou: Não sou eu que estou chamando. Será que não pode ser? Mas ele é só uma criança. Será que o próprio Deus está falando com ele? Bom, é melhor instruir o garoto. Samuel, volte para o seu quarto. Deite-se ou fique no seu quarto. Se essa voz chamar você novamente, fale: Eis-me aqui, Senhor. Fala, pois seu servo ouve. Eu acho que Deus está querendo falar com você, Samuel. Samuel deve ter sentido uma mistura de
medo e ao mesmo tempo de alegria, o próprio Deus querendo falar com ele, o Deus das Escrituras que ele estava lendo, que ele estava aprendendo. Ah, voltou para o seu quarto. Quando ele chegou lá, ficou aguardando um pouquinho, ficou pensando, o que é que Deus poderia querer falar com uma criança? Eu, ouvindo a voz de Deus. E quando ele estava pensando nessas coisas, sabe o que aconteceu? Deus chamou ele novamente. Samuel, Samuel. Samuel dessa vez respondeu: Sim, Senhor. Fala, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com ele. As coisas que Deus falou com ele foram coisas muito difíceis. Era sobre os filhos de Eli, sobre o próprio Eli não ter corrigido seus filhos e eles serem pessoas más que desobedeciam à vontade de Deus. Homens adultos que não deveriam estar fazendo algumas coisas muito tristes na casa de Deus, mas eles desobedeciam. E Samuel deveria avisar que eles iriam ser destruídos pela falta de cuidado deles. Ai, que mensagem difícil, mas Samuel não ficou com medo. E logo de manhã, quando Eli procurou Samuel, ele contou o que havia acontecido. Na próxima lição, eu vou contar para vocês o que aconteceu com os filhos de Eli. Mas saibam que Samuel cresceu um homem de Deus, sempre voltado para aprender mais o Senhor, pronto para ensinar as pessoas ao seu redor. Seus pais sempre oraram por ele, sempre buscaram fazer o melhor pela vida dele e instruí-lo o máximo que eles conseguiam na vontade do Senhor. Samuel trabalhou muito na casa de Deus e era um menino dedicado. Mas não foi isso que fez Samuel ser diferente. Não foi ele se tornar um homem bom, que conhecia bastante a palavra de Deus. Não foi ele ter pais que oravam por ele tão somente. Essas coisas são importantes, mas não era só isso. Não foi ele trabalhar direitinho na casa de Deus. Sabe o que fez a diferença? O que fez a diferença foi que esse menino se colocou nas mãos do Senhor. Ele acreditava em Deus e fazia a vontade de Deus na sua vida. Porque as outras pessoas ao seu redor podiam fazer tudo direito. Ele poderia conhecer muita Bíblia, mas se ele não fosse um menino obediente, não iria agradar ao Senhor. Você tem sido um filho obediente? Você tem sido uma criança que ajuda em casa? Você tem abençoado a sua família? Vamos orar agora, pedindo a Deus a bênção sobre cada lar e que você possa ser uma bênção na vida da sua família. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a criança que está me ouvindo agora, eu peço que os meus alunos de escola dominical possam te servir com alegria, possam andar com o Senhor, possam principalmente ser filhos obedientes que cumprem a palavra do Senhor e que obedecem aos adultos que estão cuidando deles. Abençoa, Senhor, para que eles fiquem bem, para que eles possam viver uma vida boa e feliz. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês. Na próxima parte, eu vou contar para vocês qual é a nossa tarefa da semana, tá bom? E nós vamos ter um louvor. Deus abençoe. Tchau.